Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. A Idade das Revoluções. Luís XIV, mais conhecido como Rei Sol, mandou construir Versalhes na década de 1670. Depois, os seus herdeiros o ampliaram e melhoraram. Os reis da França proclamavam ser ao mesmo tempo divinos e absolutos. Eram monarcas supremos e não eram os únicos na Europa. No começo do século XVIII, as grandes monarquias europeias eram Grã-Bretanha, Espanha, França, Áustria, Rússia e Prússia. Pareciam mais do que nunca grandiosas, fortes e enraizadas. Os reis da Europa pareciam ser os amos de tudo o que contemplavam, e suas cortes resplandecentes e as novas e esplêndidas capitais, como a Viena de José II, proclamavam o status em toda a Europa. Maria Teresa, a imperatriz da Áustria, e os outros monarcas não eram somente chefes políticos de seus países, mas também o centro da vida cultural. Catalina a Grande apoiou Voltaire e muitos dos melhores científicos da época. Os Habsburgo foram os mecenas de Mozart e de outros compositores. Os monarcas pareciam absolutamente seguros. Porém, entre 1750 e 1800, a Europa sofreu uma série de revoluções, e foi a França que viveu em 1789 a maior de todas. A Bélgica, a Suíça, os Países Baixos, a Alemanha Ocidental, o norte da Itália e a Polônia também foram focos de agitação. A Revolução inclusive cruzou o Atlântico até a América do Norte, o Caribe e a América do Sul. A Era das Revoluções tinha começado partindo dos escritos de Jean-Jacques Rousseau e prosseguiu até as teorias de Karl Marx. O esplendor e as pretensões das cortes do século XVIII escondiam fundamentais debilidades. Nenhum dos monarcas possuía um poder absoluto. Dependiam da nobreza, da igreja e das classes profissionais, no respeitante a impostos, os soldados, a justiça e o fornecimento de funcionários. E em alguns países, como na Áustria, grupos de príncipes e nobres exerciam um considerável poder sobre os soberanos, podendo bloquear qualquer reforma. Na Polônia do século XVIII, os nobres chegaram a reunir-se para escolher um rei por meio de eleições. Como indivíduos, podiam vetar qualquer candidato ao trono ou colocar em ridículo sua política, e inclusive obrigar-lhe a abdicar. No final do século XVIII, estes fatos levaram a Polônia a um estado de caos interno e sua geografia a fez muito vulnerável. Seus vizinhos mais próximos eram a Prússia, a Áustria e a Rússia, que no ano de 1796 acabaram com ela. Polônia desapareceu como Estado, embora não como nação, durante mais de um século. Em grande parte dos países europeus existia uma rígida oposição perante qualquer tentativa de centralização proposta pela coroa, e isso implicava um enorme aumento nos níveis de impostos. Na América, os britânicos provocaram a primeira grande revolução ao tentar aumentar os impostos, porém a Grã-Bretanha sobreviveu quase completamente ilesa. Jorge III foi acusado de pisotear a Carta Magna quando tentou prevalecer sua autoridade real, e os perversos radicais ingleses como John Wilkes provocaram tumultos generalizados. Os Direitos do Homem, o famoso livro de Thomas Paine,
celebrava a liberdade e a igualdade e apoiava os revolucionários franceses. Um minoritário grupo de políticos liberais liderado por Charles James Fox também simpatizava com as aspirações radicais, porém a Grã-Bretanha não era um país revolucionário. A aristocracia governava de acordo com as diretrizes parlamentares legais e permitiu-se o desenvolvimento e a prosperidade de uma nova classe média. Além disso, os reis ingleses como Jorge III tinham recursos suficientes, pois os monarcas ingleses não atravessaram crises financeiras nem mesmo depois da derrota na América. Na França, submetidos ao Rei Sol e herdeiros, as coisas foram diferentes. Até a Revolução Francesa, o país permaneceu desmembrado em jurisdições diferentes que se interferiam, tornando impossível um governo sensato. Durante a década de 1780, Luís XVI encarregou ao ministro Necker que tentasse corrigir este fato, ampliando a rede de recaudação de impostos e impedindo que a Fazenda Real fosse esvaziada pelo clero e pela nobreza, porém nunca funcionou. Os herdeiros do Rei Sol sempre tiveram problemas financeiros. Os nobres e o clero eram o alvo principal para os recaudadores de impostos, e isto provocou desentendimentos com os organismos representativos locais aos que pertenciam os Paul Rehmann. Em 1788 foram suspensos. Os Paul Rehmann apelaram ao povo e os distúrbios em todas as partes obrigaram ao rei a pactar. Nesta ilustração da época podemos ver aos três estados de nobres, o clero e a classe média, dirigindo-se a Versalhes para uma reunião urgente dos Estados Gerais, convocada pelo rei. Os Estados Gerais não tinham se reunido desde a criação da monarquia francesa absoluta em 1614 e imediatamente perdeu-se o controle da situação. O terceiro estado, a burguesia, em seguida se constituiu como Assembleia Nacional, desafiando a tradição. A tesouraria real estava vazia, o exército desintegrava-se, o rei estava indeciso e uma nova e poderosa força tinha que nascer. A gente pobre de Paris, conhecida como sans-culotte, que literalmente quer dizer sem bunda. Os tumultos gerados pelo desaparecimento do pão em 1789 causaram um grande sofrimento e a agitação política continuou. O governo organizou um exército nacional composto por homens independentes economicamente para pagar as armas e o uniforme. Estes homens cooperaram com a massa, não com a coroa. E no dia 14 de julho de 1789, os sans-culottes e o Exército Nacional tomaram a Bastilha, a grande fortaleza real que dominava a zona leste de Paris. Desde aquele momento, a tomada da Bastilha não deixou de ser comemorada na França e também além fronteiras. O fim do absolutismo real foi considerado como o prelúdio da liberação universal. A alegria era imensa, tal e como podemos ver no filme de Jean Renoir, A Marselhesa, realizado em 1937. O poeta inglês William Wordsworth falou em nome de uma multidão quando celebrou o impulso revolucionário daquela época. Era uma glória estar vivo naquela aurora. Ser jovem era como estar no paraíso. As forças da coroa uniram-se entusiasmadas com os rebeldes. A Revolução em Paris de 1789 estimulou o primeiro movimento urbano da classe baixa de toda a Europa. Porém, as grandes esperanças abriram caminho para a decepção, já que a bandeira vermelha da Revolução rapidamente ficou manchada de sangue. Por que aconteceu isto? Em 1790, parecia que a França ia transformar-se em uma monarquia constitucional.
A rainha Maria Antonieta incentivou o seu irmão, o imperador da Áustria, para intervir a fim de reinstalar Luís XVI como monarca absoluto. Em 1792, uma coalizão de potências atacou a França desde todas as direções, e este fato coincidiu com outra crise econômica e com revoltas provinciais. Em Paris, o poder passou às mãos dos revolucionários extremistas, os jacobinos, que aboliram a monarquia em dezembro de 1792. O rei foi condenado à guilhotina no mês posterior. O terror foi proclamado, com Paris plagada de espias e Robespierre como chefe inspirador. As cabeças decapitadas amontoavam-se debaixo da guilhotina, clérigos, parlamentários, constitucionalistas, nobres. Porém, quem mais sofreu foi o povo. O terror, ainda que tímido comparado com níveis posteriores, comoveu a opinião pública civilizada de toda a Europa. Desde Paris, a Revolução e a guilhotina propagaram-se por toda a França. Em julho de 1794, Robespierre foi preso e executado em companhia de outras 80 pessoas. Em setembro de 1792, em Valmy, o exército revolucionário rejeitou os austríacos e, em 1793, os austríacos, holandeses e ingleses foram derrotados na Bélgica. Em 1795, os austríacos foram brilhantemente derrotados na Itália pelo mais jovem dos generais franceses, Napoleão Bonaparte. Napoleão possuía a capacidade de influenciar seus homens e podia instigar a que realizassem as proezas mais incríveis, como uma marcha de 150 quilômetros em 3 dias, lutando a maior parte do caminho, e que os levou à vitória sobre os austríacos na Itália. Em 1798, levou um exército ao Egito com a intenção de marchar sobre a Índia para ameaçar os britânicos. Porém, a frota francesa foi destruída pelos britânicos e Napoleão voltou à França carregado de coisas roubadas dos faraós. Em 1789, o território francês estendia-se somente até os Alpes. Em 1798, Napoleão tinha acrescentado possessões na Itália, nos Países Baixos e nos territórios anteriormente ocupados pelos austríacos e prussianos. Em 1799, Napoleão deu um golpe de Estado e proclamou-se primeiro cônsul. O regime de Napoleão baseava-se na força militar e, com o tempo, também na polícia secreta. No período de 2 anos, Bonaparte proclamou-se cônsul único e cônsul vitalício. Mais tarde, em 1803, para demonstrar aos monárquicos que a sua causa estava perdida, coroou-se imperador dos franceses, em uma solenidade extraordinária onde até o Papa foi testemunha. A mãe de Napoleão recusou participar nesta solenidade com incredulidade. Me pergunto, quanto tempo vai durar? Napoleão foi o grande homem milagroso que surgiu da Revolução. A águia napoleônica converteu-se em um símbolo vitorioso e diante de qualquer problema ele somente tinha uma resposta: ganhar uma batalha, organizar seus exércitos e encorajar as suas tropas. Durante todo este período, a França esteve em guerra com a maioria das potências europeias. Em 1805, Napoleão derrotou os prussianos e os austríacos em Austerlitz. No ano seguinte, derrotou os prussianos em Jena. Em 1807, quando assinou a paz com o czar Alejandro em Tilsit, era o amo do maior império europeu desde a Roma antiga. A França governava suas possessões na Alemanha Ocidental, nos Países Baixos, no norte da Itália e inclusive na parte noroeste da antiga Iugoslávia. Em todas estas zonas introduziu as revolucionárias reformas que tinham transformado a vida francesa. Embora a maioria dos edifícios de Paris datem de um período posterior ao reinado de Napoleão, a organização de grande parte da sociedade europeia ainda reflete seus êxitos.
A secularização, a igualdade perante a lei, o Código Napoleônico e as instituições governamentais francesas e de instruções remontam-se todas àquele período. Na Europa continental, Napoleão mantinha-se firme, porém os ingleses continuavam sendo seus inimigos. Na Batalha de Trafalgar, em 1805, a frota francesa foi destruída e Napoleão tomou a decisão de lançar uma campanha continental contra os britânicos. Pretendia cortar o comércio com a Europa. Invadiu a Espanha em 1808 e a Rússia em 1812, e em ambos casos foi um desastre total, já que seus exércitos tiveram que enfrentar-se a uma guerra de guerrilhas em meio a populações hostis. Em 1812, o desastre da Rússia sentenciou seu destino. Dos 600 mil homens que invadiram a Rússia, somente 50 mil conseguiram alcançar com grandes dificuldades a fronteira da Polônia. Neste desenho da época, vemos um gigante cossaco russo apagando uma tão pequena figura de Napoleão como uma vela. Inclusive a morte, a amiga de Napoleão despediu-se dele depois da Batalha de Leipzig. Foi enviado à ilha de Elba, porém voltou. Na Batalha de Waterloo, em 1815, Napoleão foi derrotado definitivamente. Em seguida, foi enviado a Santa Helena, uma ilha do Atlântico Sul, onde morreu em 1821. Napoleão criou uma lenda que duraria 2 gerações posteriores. Sua lenda estava vinculada à Revolução porque ele tinha sido o fruto dela. A lenda nasceu quase imediatamente quando os aliados vitoriosos estavam dispostos a redistribuir a Europa. No Congresso de Viena tentaram restaurar a antiga ordem europeia, com a Prússia dominando o norte da Alemanha, o Império Austríaco estendendo-se até o sul da Europa e os Balcãs, e a Rússia anexando grande parte da Polônia. A França e a Espanha foram devolvidas às suas 2 dinastias borbônicas. Agora a Europa está governada com um espírito conscientemente reacionário. Um contemporâneo escreveu que existia um exército regular de soldados, um exército de padres ajoelhados e um grande exército de funcionários. Existia um desejo coletivo de voltar à antiga ordem. Os liberais e os nacionalistas foram presos e implantou-se a censura. As grandes potências continentais reuniram-se em a Santa Aliança para intervir em qualquer parte do mundo onde ocorressem movimentos revolucionários. Houve vários motins revolucionários no continente europeu e em outros lugares. Fora da Europa, a frota britânica possuía o domínio quase total dos mares e o utilizou para intervir, com bastante frequência, a causa da liberação. Na América Latina, apoiou a Simão Bolívar no movimento de liberação da década de 1820 e o resultado foi a criação de estados latino-americanos independentes como Argentina, Chile, Colômbia e, depois de muita luta, o Brasil. Os estadistas e os oradores britânicos simpatizavam extraordinariamente com as causas liberais e nacionalistas sempre que ocorressem em outras partes do mundo. Isto transformou a Inglaterra em objeto de admiração no continente onde a combinação de dinheiro, liberdade e poder representavam para muitos observadores o modelo ideal. Para os forasteiros, a sociedade britânica era um compêndio da civilização. A aristocracia e a alta burguesia viviam uma vida esplêndida e invejável, baseada em uma economia rural estável. O castelo de Howard, em Yorkshire, é um monumento à sensação de segurança dos seus proprietários e construtores. Chatsworth, em Derbyshire, a casa dos duques de Derbyshire, representa admiravelmente a estabilidade e a continuidade da vida britânica. Seguramente, os ingleses deram um jeito para evitar as revoluções. De alguma maneira, combinavam um mais alto grau de mudanças econômicas com um comprovado equilíbrio político. A estabilidade agrícola e política inglesa permitiu que a Revolução Industrial adquirisse uma velocidade sem obstáculos. No começo, era a água que impulsionava os moinhos, e os moinhos têxteis da Inglaterra foram o primeiro sistema de produção em série no mundo. A Grã-Bretanha converteu-se em um país moderno e traçou o caminho para os outros seguirem.
As fundições e as oficinas metalúrgicas da Grã-Bretanha podiam ser alimentadas com os ricos recursos naturais. O ferro e o carvão podiam ser transportados para onde fosse preciso, em consequência do desenvolvimento das comunicações. Criou-se um grande mercado nacional unificado devido ao sistema de canais. Os canais eram grandes obras de engenharia, quase uma versão marítima da autoestrada de hoje em dia. O transporte ferroviário desenvolveu-se depois. No começo do século XIX, a Grã-Bretanha experimentou uma mudança industrial em grande escala. Os canais e as ferrovias zigue-zagueavam pela terra e as cidades industriais desenvolveram fábricas. Frequentemente, as condições nas cidades britânicas eram lúgubres. Em Bristol e em outros lugares ocorreram tumultos em 1831. Já na década de 1830, a gente falava de duas nações, a Grã-Bretanha dos ricos e a Grã-Bretanha dos pobres. Os governos britânicos tentaram melhorar as condições nas fábricas e nas cidades. O nascimento do chartismo na Grã-Bretanha na década de 1840 proporcionou uma reforma política em vez de uma revolução quanto a mudanças parlamentares. No continente, as coisas eram diferentes. A superpopulação e a crise econômica combinaram-se com o crescimento de uma plebe instruída. Os governos arruinados e reacionários enfrentavam-se com idealistas que sonhavam com estados eficientes. Na década de 1840, uma sucessão de péssimas colheitas provocaram a miséria nas cidades europeias em expansão e houve uma explosão de sentimentos políticos em toda a Europa. O ano de 1848 foi denominado a Primavera das Nações, devido ao violento nacionalismo que surgiu na Alemanha, Itália, Hungria, assim como na França. Porém, o legado de 1848 não foi assimilado imediatamente. O resultado mais significativo foi a publicação do Manifesto Comunista de Karl Marx, no qual se reflete uma ideia da luta de classes e do progresso utópico que foi ridicularizado na sua época, contudo plantou a semente das revoltas subsequentes. Em 1905, o socialismo revolucionário estava preparado para desafiar, inclusive a potência mais reacionária, o Império dos Tzares na Rússia. Uma revolução que Eisenstein representou no seu filme O Couraçado Potemkin. Os tumultos urbanos e os levantamentos rurais da Rússia em 1905 foram um legado da era das revoluções. Foi essa rebelião e o seu brutal aplastamento por parte das autoridades tzaristas que trouxe ao final a Revolução Bolchevique de 1917 e os movimentos revolucionários do nosso século.